Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Eu sou Jerônimo Araújo e esse é o Nerd Demais pra Ser Maromba. Roda a vinheta. X, A Marca da Morte, foi um filme, uma das maiores surpresas do ano de 2022, um ano marcado aí por grandes produções do terror e do suspense. Eu, como um grande entusiasta do gênero, eu fiquei bastante impressionado com o resultado, e desde os primeiros trailers quando eu vi os primeiros cartazes, eu já queria saber do que se tratava aquela obra. O diretor Ti West é um grande fã do cinema de terror, é um cara muito jovem e que diversas vezes já homenageou grandes produções de terror e grandes estilos, né, de filmes de terror, como por exemplo no filme A Casa do Diabo, onde ele homenageia os giallos italianos dos anos 70, 60, 70, 80 e também ao terror gótico, né? Eu particularmente, não é que eu não gostei de A Casa do Diabo, mas eu lembro que quando eu assisti, eu tentei assistir 2 vezes e eu peguei no sono assistindo o filme. E eu não lembro muito bem sobre o filme, então eu tenho que assistir novamente, né? Tenho que assistir de novo. E de repente eu até faço um vídeo aí sobre A Casa do Diabo. Não estou fazendo nenhuma promessa, porque vocês bem sabem que eu prometo muita coisa aqui nesse canal. E de 10 promessas eu cumpro talvez uma. Eu colocaria o Ti West junto com grandes nomes do terror da atualidade. A galera fala muito no Ari Aster, no Robert Eggers, no Jordan Peele, que sem dúvida nenhuma são diretores fantásticos, mas eu colocaria sem dúvida nenhuma o Ti West e alguns outros nomes aí de jovens diretores do terror que merecem ser citados aí, que provavelmente vão trazer muita coisa boa nas próximas décadas. Bom, X, A Marca da Morte fala sobre um grupo de jovens cineastas que estão em busca de um local para fazer um filme pornô. Eles alugam uma fazenda, alugam uma casa numa fazenda e vão então até o local fazer a tal produção de filme de sesgo. O elenco conta com com rostos bastante conhecidos aí no mundo do terror, por que não? Mas no cinema em geral. Temos a Mia Goth, que o Geraldo Luiz chama de Mia Goth. Tem um vídeo muito bom dele falando com a avó da Mia Goth. Mia Goth. Onde, inclusive, eu recomendo que vocês procurem no YouTube, onde ele pergunta pra avó dela se ela talvez pensaria em vir fazer novelas no Brasil, né? Pensa numa autoestima do Geraldo Luiz, né? A mulher com a carreira toda estruturada vai querer vir fazer novela no Brasil, mas tudo bem. A Brittany Snow, que fez Hairspray. A Jenna Ortega, a Wandinha, do atual sucesso aí da Netflix. O Martin Henderson, do Virgin River e de O Chamado. E o Kid Cudi, que é um cara que tem um nome muito interessante, um nome muito peculiar. Bom, vamos começar falando então a respeito do background dessa obra, do background de X, A Marca da Morte. O filme homenageia, em primeiro lugar, os clássicos slashers dos anos 70. O que é mais declarado, o que fica mais na cara, em primeira vista, é o Massacre da Serra Elétrica do Tobe Hooper, dos anos 70. A granulação da obra, a fotografia bastante granulada, bastante quente, com cores bastante vivas e transmitindo aquela ideia de um verão muito escaldante no Texas, realmente está presente aqui como estava presente lá no filme dos anos 70, que marcou aí, para muitos, o início do gênero slasher, né? Tá bom? Tá, a gente falar dos enquadramentos e que cada versão, tipo, que é nos 70, então a filmagem de acordo com como era feita nos anos 70. Exato, muito bom. Tanto é que no Maxine é anos 80 e a filmagem é estilo anos 80. E o Pearl, não sei o que eu não vi. A produção me lembrou aqui que ontem, quando estávamos assistindo o filme, eu falei a respeito de alguns aspectos, algumas questões que seria interessante tratar, né? E ela me lembrou aqui de algumas coisas que ela percebeu assistindo o filme. Inclusive, X, A Marca da Morte é um filme bem bacana e um filme que eu mostrei para uma pessoa que não está acostumada a assistir filme slasher, que não gosta de filme slasher, né, produção? E ela gostou. Eu gostei.
Achou bom o filme? Então tá. Certos aspectos técnicos, eles emulam, né, os filmes dos anos 70. E, inclusive, o que a gente pode ver dos primeiros trailers de Maxine, que é a continuação que vai ser lançada esse ano, também tem esse cuidado em emular o estilo dos anos 80. O filme vai se passar 6 anos depois de X, A Marca da Morte. E Pearl, que é o prelúdio, obviamente não vai emular um filme dos anos 10, mas tem já uma estética aí do cinema, dos anos de ouro do cinema, dos anos 50, por exemplo. Eu não vou dar spoilers agora a respeito de X, A Marca da Morte, porque de fato é um filme muito novo. Então, se vocês quiserem saber mais sobre a trama, por favor, assistam. Tá lá no catálogo do Amazon Prime, realmente vale muito a pena para você aí que gosta de um bom filme de terror, um bom filme slasher. Vou deixar a parte com spoilers para depois. E por enquanto, vamos falando então a respeito dessa parte técnica, dessa preocupação que o Ti West demonstrou e sempre trouxe em suas obras. O filme é carregado de cenas que conectam de uma certa forma umas com as outras. Por exemplo, quando dois personagens estão conversando, isso acontece em vários momentos do filme. Quando personagens estão conversando, personagens em cenas diferentes que estão ocorrendo ao mesmo tempo estão conversando, a cena fica cortando de um diálogo para o outro, assim meio que costurando, né? Costurando uma cena e uma interação única. Lembrava muito o que eu via no Chaves. O Bolanhos trazia muito isso no Chaves, onde um personagem falava e o outro da outra cena respondia. Tem uma cena, inclusive, no final do filme, isso não é spoiler, onde a personagem Maxine, ela meio que faz uma catarse, ela entra num estado de catarse e profere algumas palavras a respeito de sua vida, e isso é meio que costurado com o diálogo de um pastor fundamentalista que está passando num programa de TV. A fala dos dois se costura e termina da mesma forma. Então, o filme traz isso, além de trabalhar a imersão, a nossa imersão dentro da obra. No caso da Maxine, mostra também a maneira fervorosa que ela vê, né, a sua vida, que ninguém mais ia mandar na vida dela, só ela ia ser, né, a senhora da sua própria vida, com o mesmo fervor. Ela fala isso com o mesmo fervor que aquele pastor lá na TV está falando sobre a Bíblia e está condenando, né, os pecadores e tudo mais. O Ti West usa os enquadramentos de uma maneira muito inteligente. No início do filme parece que a obra vai ser em uma razão de aspecto diferente, que era usada anterior aos anos 2000. Mas não, a gente observa que na realidade não é que a cena está cortada nas laterais, mas sim a câmera está dentro de um celeiro, está filmando, o take começou a ser filmado de dentro de um celeiro, e ali na realidade nas laterais são as beiradas da porta do celeiro. E isso é muito inteligente, porque tu consegue referenciar uma estética do passado, ao mesmo tempo que, né, meio que incluir aquilo como uma construção da cena. Vale lembrar também um enquadramento muito inteligente, que é uma referência direta ao Massacre da Serra Elétrica, que é quando a Maxine entra na casa dos velhos, focando especificamente a personagem parada ao fundo no contraluz. Então a gente só tem a silhueta da personagem muito pequena e a casa toda na escuridão. Então a gente conhece o que tem lá fora, a gente conhece a personagem e todo mais da cena está na escuridão, tanto para nós quanto para ela. Isso aumenta muito o suspense e nos coloca dentro dos calçados da personagem. E isso é uma referência direta ao Massacre da Serra Elétrica, quando, né, os jovens estão ali adentrando a casa da família do Leatherface. Inclusive o design da casa da família do Leatherface é muito parecido aí com a casa da Pearl e do marido dela. Inclusive tem a cena da van, a cena que os personagens estão na van se dirigindo até o local, até a fazenda, lembra muito Massacre da Serra Elétrica, tanto o original dos anos 70 quanto o remake de 2003. X, A Marca da Morte, até onde eu pesquisei, ele não era planejado para ser uma trilogia, uma saga. Ele foi pensado como um filme único, mas por conta da pandemia, né, com os aeroportos fechados, com tudo bloqueado, né, essa situação toda tensa que a gente passou aí 2 anos atrás, o diretor Ti West propôs para Mia Goth
de repente, né, os dois usarem o tempo ali, disporem daquele espaço da produção para pensar em uma outra obra, até para de repente passar o tempo, né, para conseguir manter a mente movimentada. E daí eles pensaram e planejaram o prelúdio de X, a Marca da Morte, que é Pearl, que eu vou falar em um outro vídeo. O filme, mesmo sendo um slasher, não deixa de fazer uma crítica social muito interessante, porque inclusive uma das personagens comenta uma hora a respeito do cinema pornô, dessa estigma que o cinema pornô carrega. Ela diz, o que a gente faz é como um acidente de carro. As pessoas passam, condenam, falam mal, mas não deixam de olhar. E o cinema pornô sempre andou à margem, né? Andou na marginalidade do cinema tradicional. O cinema pornô é sinônimo de underground, é sinônimo de produção marginal. E é interessante porque tanto o X, a Marca da Morte, quanto o Pearl, que eu vou falar num próximo vídeo, meio que tratam um pouco da história dessas produções. Lá em Pearl é mostrado meio que o início, né, a gênese desse tipo de filme, aqueles filmes que eram filmados às escondidas, né, os filmes preto e branco, e as pessoas ficavam muito impressionadas com aquelas imagens, ou as pessoas transando em cena. E agora, em X, a Marca da Morte, se passando nos anos 70, mostra o quê? Mostra o início do home video. Dá pra gente mais ou menos fazer uma referência até com Taxi Driver. Taxi Driver a gente vê uma cena ali onde o personagem do Robert De Niro vai até um cinema pornô. E isso era muito comum nos anos 60 e 70. As pessoas que queriam olhar esses tipos de produções iam até cinemas e lá, né, era transmitido os filmes eróticos. E então, com o início do home video, que vemos aqui em X da Marca da Morte, o cinema pornô se tornou muito rentável, se tornou algo muito lucrativo. E por quê? Porque as pessoas teriam no conforto das suas residências, no conforto e na privacidade das suas residências, essas produções. E então sempre foi um tipo de produção que faturou muito, mas como é muito ligado, como sempre foi muito ligado... O cinema pornô sempre faturou muito, mas como sempre foi um tipo de produção que teve sempre à margem da sociedade, os números sempre foram muito misteriosos. Não se tem exatamente dados, né, específicos de quanto que esse tipo de produção faturava, porque também sempre teve muito ligado ao crime, ao mundo das drogas, ao mundo da prostituição. Então, se formos observar no decorrer das décadas, depois da introdução do home video que vemos aqui em X, a Marca da Morte, nos anos 90 e nos anos 2000 teve o advento da internet. As produções eróticas se valeram do advento da internet. E no atual momento é a web 2.0, 3.0, 4.0, onde as pessoas, né, onde o usuário faz o seu próprio conteúdo. E a gente tem aí OnlyFans, vários sites que trabalham com as produções que as próprias pessoas, né, os próprios atores e atrizes produzem o seu conteúdo e não faturam pouco. Eu não sei exatamente quais são os números, mas a gente tem notícias aí de pessoas que ganham muito bem com esse tipo de conteúdo. E durante o filme, no X, a Marca da Morte, é comentado a respeito disso, é comentado o quanto que eles vão ficar ricos, o quanto que eles vão ganhar de grana, né? E a personagem da Mia Goth, a Maxine, ela tem o sonho de se tornar uma grande estrela, não importando por qual meio ela vai começar. Da mesma forma, tem um personagem ali que é um nerd cult de cinema, aquele cara que quer fazer aqueles filmes experimentais, que ele quer ganhar dinheiro, né? Ele precisa de dinheiro, e para ele também não importa se ele tem que começar por fazendo esse tipo de filme. É muito interessante também notar que essa hipocrisia das pessoas, né, que condenam essas produções, mas no fundo tem vontade, né, tem essa curiosidade, queriam estar ali participando, é bastante explorado nessa obra de duas formas diferentes, de duas formas distintas, dá pra se dizer assim. De um lado, a personagem da Diana Ortega, que é uma moça mais recatada, uma moça de igreja, que condena, mas tem curiosidade, né? Inclusive, num momento do filme, pede para participar. E do outro, a personagem da Pearl e do marido dela, mas principalmente da Pearl, que são cristãos muito fervorosos, muito condenativos, mas a Pearl é uma maníaca, é uma ninfomaníaca. É isso? Tranquilo? O que tu acha? É spoiler, né? Isso já é spoiler, é verdade. Eu vou dar um aviso de spoiler, então.
Eu vou dar alguns avisos de spoiler, então, que a produção me alertou agora aqui, que eu falei uma coisa no vídeo, na gravação, e ela disse, isso já é spoiler, né? E eu não tinha parado pra pensar. Bom, então, quem for passar desse ponto pra diante, saiba que tem spoilers, então, por favor, não vem chorar depois e dizer... Vai lá, assiste o filme, tá lá no Prime Video, então, por favor, assistam, tá? Não é 1h30 muito bem aplicada de suas vidas, tá? Então assistam lá. Vocês aí que são fãs do Virgil River, tem o rapaz bonito do Virgil River lá, assistam lá então, tá? Diana Ortega, quem é fã da Wandinha tem lá também, né? Enfim, quem é fã de Hairspray tem a Brittany Snow, tá? E quem é fã de um filme louco que nem eu, quem é fã de VHS, de A Casa do Diabo e de outras produções do Ty West, é um filme do Ty West, então vão lá assistir, tá? Então, spoilers agora, beleza? Bom, a galera tá lá filmando, né, aquelas cenas assim com muita... que delícia! Com muito sexo, muita loucura. E daí, isso meio que desperta, né, sentimentos na dona da casa, na Pearl, né? Interpretada também pela Mia Goth. Fantástica Mia Goth, uma excelente atriz, tá embaixo de 30 kg de maquiagem, fazendo uma véia de uns 110 anos aqui. Isso desperta sentimentos, né? Porque é aquela vovó que vai no baile querendo pegar um novinho, né? Aquela vovó que ainda tem aquela, né? Lembra do tempo que era nova, tá querendo, né? Mas que infelizmente o velho dela já não tem mais esse gingado todo. Então, ela começa, né? Só que o problema é o seguinte: o problema é que a Pearl além de ser uma ninfomaníaca, a Pearl também é uma psicopata, é uma louca. Então, mesmo você sabendo que Pearl é o prelúdio de X, a Marca da Morte, os filmes funcionam em ordem, tá? Então tem que assistir o X, a Marca da Morte primeiro, porque a surpresa de que a Pearl é uma psicopata, a gente vai ter na metade do filme. Então se tu assistiu o Pearl primeiro, tu não vai ter essa surpresa mais, porque já vai saber que ela é uma louca lá, né? Mas enfim, então, enquanto os jovens estão lá fazendo muito sexo, e eu não sei se eu posso falar essa palavra no YouTube, porque no YouTube tu pode incentivar fascismo, incentivar ato terrorista, incentivar um monte de coisa ruim, mas se tu falar a palavra sexo, provavelmente o vídeo é desmonetizado ou até bloqueado. É o mundo em que vivemos. Bom, então quando a galera, isso desperta esses desejos na Pearl, e ali é muito interessante, a gente tem toda uma construção de personagem que vai se intensificar lá no filme, né, no filme Pearl, mas a gente tem uma construção de personagem muito boa, onde a gente acha, em primeiro lugar, que o vilão, que o assassino é o velho dela, e isso não tá errado, porque o velho dela também é um psicopata, mas a gente pensa que é só o velho. E a gente começa a entender, né, os desajustes da Pearl e como ela sempre teve, né, muito desgostosa com aquela vida. E então, os jovens começam a morrer um a um. E ajuda para assassinar os jovens, porque a gente fica pensando, pô, matar, né, são pessoas de idade, mas como assim pessoas de idade são assassinos? O que ajuda eles a cometerem esses crimes é justamente a gente não imaginar que são velhos assassinos, né? E também um crocodilo, e aí tem uma referência direta ao Devorado Vivo do Tobe Hooper, que mora num lago ali, uma crocodila, que a gente vai descobrir lá no Pearl, que é uma crocodila, que também, né, oferece um risco grande ali, né, pros jovens, pras vítimas. Toda a construção das rimas visuais, como eu falei antes, então não só servem para fazer essa imersão que eu disse, né, que eu comentei anteriormente, mas também fazem referência a como os personagens vão morrer. No início, temos um grande cartaz lá no clube de stripper onde as personagens trabalham, com uma personagem loira tendo o biquíni puxado por um crocodilo. E é dessa maneira que a personagem da Brittany Snow morre. Claro, o crocodilo não morde o biquíni dela, ele arranca a cabeça dela, morde a cabeça dela. Mas é uma espécie de uma referência. Referências nas mortes também, vale notar a primeira morte que ocorre, que é uma referência clássica novamente ao giallo, ao gênero giallo que eu falei que o Ty West homenageou lá em A Casa do Diabo. Aqui, aquelas luzes vermelhas que nos filmes giallo sempre saíam do nada, assim, demonstrando perigo, aqui são referenciadas através de sangue jorrando, eu passei a mão no microfone, sangue jorrando no farol de um carro. O personagem do Martin Henderson também, a morte dele também é uma referência a um clássico aí do cinema italiano, que é Zumbi.
onde uma criatura enfia o olho de uma mulher num pedaço de madeira. O personagem dele morre exatamente do mesmo jeito, com o mesmo enquadramento, a cena é praticamente igual. Uma outra referência muito interessante, essas referências pequenininhas que eu gosto tanto de caçar nos filmes, a personagem da Jenna Ortega encontra um cadáver no porão da casa, e que depois, na cena seguinte, o personagem do Kid Cudi tá tomando um leite e a gente consegue ver a foto do cara que tá lá morto na caixa do leite. Por exemplo, a penteadeira da Pearl tá lotada de cremes, né, demonstrando que era uma personagem que não queria envelhecer, e aqui a gente vê um outro vilão do filme, um vilão que, né, dá pra se dizer que praticamente todos nós temos medo dele, que é o tempo, que é o passar do tempo, que é o envelhecer. O filme trata muito a respeito disso, do tempo passando e de como isso causa, às vezes, frustrações, a pessoa achando que não vai dar tempo para fazer certas coisas, não tô mais jovem, etc. A personagem da Pearl, ela é muito frustrada com isso, né? E esses cremes, essas centenas de cremes em cima da penteadeira dela, meio que mostram isso, né? Essa tentativa dela de retardar esse envelhecimento. E lá no Pearl, onde a gente vê a construção dela, a gente percebe como isso realmente era uma coisa que tornou ela uma psicopata. E é por essas e outras construções de personagens e construções de mundo que foi um filme que agradou tanto os fãs de terror e que deu origem, né, a um prelúdio e, esse ano, a uma sequência. E a produção me alertou aqui agora, eu vou fazer um aviso de spoiler duplo, porque no final a gente tem uma outra surpresa, né, que o pastor, que andou o filme todo proferindo aquelas condenações ali, em diversos momentos aparecia esse pastor, né, em cena, algum personagem assistia numa TV ou escutava num rádio. O pastor é pai da Maxine, ele mostra uma foto da personagem e diz que a filha dele foi levada para o mundo da perdição e tudo mais. Juntando essa informação com a informação do final, né, onde a polícia, presenciando aquele massacre, encontra a câmera, né, com os rolos de filme ali do filme pornô que eles estavam fazendo, a gente mais ou menos estava, né, a produção e eu estávamos conversando do que possivelmente seria o enredo de Maxine, porque a gente não tem nada de notícia do que se trata a trama do terceiro filme. Mas a gente imagina que mais ou menos a Maxine vai ser considerada culpada pelo massacre e talvez pode ser que tenha algum desdobramento junto ali com a história do pai dela. Não sei, esse ano aí iremos saber e eu provavelmente farei vídeo aqui no canal e prometo não demorar tanto para fazer esse vídeo. Meus amigos e minhas amigas, novamente faço votos aí que assistam X, A Marca da Morte. Prestem atenção nessas referências que vocês não vão se arrepender. Se vocês não são inscritos, não são inscritas no canal, peço que se inscrevam. Compartilhem o vídeo com os amigos e com as amigas. Deem o like, que o like com certeza me ajuda bastante. E por hoje é só. Um forte abraço.